No segundo episódio da série A Luta do Rio Grande do Sul, Sobrevivência e Reconstrução, a repórter Natália Lauxen mostra como a infraestrutura foi afetada. Pontes levadas pela força da água e que demoraram quase um ano para serem reconstruídas. O maior aeroporto do estado, Salgado Filho, em Porto Alegre, ele demorou 7 meses para voltar a funcionar 100%. No Vale do Taquari, moradores lutam para voltar à rotina. Algo que parece distante da realidade, mesmo um ano depois das enchentes. Quantos recomeços cabem em um ano? No Rio Grande do Sul, são incontáveis as histórias que precisaram de um novo início. E ainda são inúmeras as pessoas que vivem adaptadas a cenários improvisados. Vidas que tiveram décadas de estabilidade levadas pelas águas. É o caso da Clara, que teve imóveis atingidos pela enchente na pequena cidade de Mussum, com menos de 5.000 habitantes. Em casa, aqui na frente, essa é a situação. E aceitou guiar a nossa equipe até lá para mostrar de perto os impactos da tragédia. Como está sendo revisitar esse lugar que tem tanta história para você? A minha ida lá em Mussum sempre é com nostalgia, né? Por causa que eu criei minha família lá, né? Eu me casei, fui morar lá, morei 33 anos lá e a gente mora em Lajeado por uma questão de arrumar as coisas lá e quem sabe, né? Uma hora voltar, mas por enquanto ainda não vê essa possibilidade de medo, né? Que o rio volte de novo, né? Então a gente tem saudade da terra da gente, né? A gente tem amigos, tem familiares lá e a gente perdeu pessoas que a gente gostava também lá. Após percorrermos cerca de 45 quilômetros, que é a distância que divide o município de Lajeado e Mussum, nós chegamos à Casa da Clara. É importante a gente ter a dimensão do que aconteceu nessa área central de Mussum. Toda essa rua aqui ficou embaixo d'água. Muitos móveis estavam boiando, geladeiras perdidas. Foi o que foi visto pela Clara. A gente achou que a água não vinha tanto, né? Quando eu desci, eu estava com a água no pé. Aí quando eu estava aqui embaixo, não sei o que eu fui pegar para trazer para cima, a água estava no meu joelho. Daí me deram um grito, vem logo que a água vinha. Ela vinha muito rápido. Ela veio assim, tipo, foi uma enchente fora de todos os contextos, né? Porque ela veio muito rápido, não dava tempo de mais nada. Então a gente saiu logo e foi embora daqui. Aproveitamos para conhecer outros pontos da cidade e visitar locais que ainda têm marcas visíveis dos estragos causados pelas cheias. Prédios, casas e até o cemitério estão destruídos e abandonados. Os destroços denunciam a força e a proporção da catástrofe. Cenários como este não são raros de serem encontrados em cidades como Mussum, no Vale do Taquari. As casas que foram invadidas pela água continuam sujas, com muita destruição e também são alvo de saques. Diante dessa realidade, qual seria a solução para as áreas que foram esvaziadas? O arquiteto especialista em planejamento urbano, Augusto Alves, explica que as cidades do Vale do Taquari foram construídas a partir do rio. Por isso, igrejas, praças e prédios históricos costumam ficar próximos ao leito das águas. É preciso tirar as pessoas que estão nos locais mais vulneráveis, mas as áreas centrais, áreas consolidadas que foram atingidas, é preciso se conviver com isso. O que fazer com essas áreas, sabe? Algumas ideias de se fazer parques nessas áreas, né? Aquela ideia de se fazer uma região de amortecimento das cheias, por isso se usa aquele conceito, às vezes se fala, remete àquele conceito da cidade esponja. Ainda no Vale do Taquari, o último ano se resumiu em pontes temporárias, casas provisórias e obras em andamento. Na divisa entre as cidades de Arroio do Meio e Lajeado, por exemplo, a travessia sobre o rio Forqueta foi feita por botes e passarelas flutuantes durante muitos meses.
Na época da tragédia, a CNN Brasil registrou essa realidade. Assim é feita a travessia, tá? Uma pessoa por vez. Tem a capacidade aí de passar 30 pessoas por minuto. Nesse momento, a gente está fazendo a travessia sobre o rio Forqueta. O único meio de transporte entre essas cidades é aqui, desse jeito que a gente está fazendo nesse momento ao vivo com vocês, que é por esses botes com a força militar. De lá para cá, outras ligações, como a ponte de ferro, reconstruída pela iniciativa privada, e uma estrutura montada pelo Exército, foram algumas das alternativas para minimizar as dificuldades da população. A nova ponte definitiva foi projetada com 172 metros de extensão, ou seja, 51 metros maior e 5 metros acima do nível da antiga estrutura. O prazo inicial para a conclusão das obras era dezembro de 2024, o que não aconteceu. Após uma sequência de atrasos, a ponte foi entregue no dia 6 de abril, com liberação provisória e teste para a travessia de veículos leves. O fluxo, em geral, foi permitido no dia 10 do mesmo mês. Em Porto Alegre, a mesma tragédia expôs outros problemas e necessidades. Construídas para proteger a cidade de alagamentos dos rios Guaíba e Gravataí, as casas de bombas não conseguiram drenar o volume de água que se anunciava. O sistema de diques e comportas foi insuficiente para remediar a maior inundação da história da capital gaúcha. É o que avalia o engenheiro especialista em planejamento ambiental, Vicente Halber. As comportas por onde a água entrou, desde 2020 não tem uma manutenção sequer. As casas de bombas também não têm a manutenção apropriada. A cidade sofreu demais quando ela não precisaria ter sofrido tanto. O sistema mostrou ineficiente para a quantidade de água. Então, tem dois caminhos. Ou você busca culpados, ou você busca soluções. O fato é que aconteceu. Então, eu tenho a minha responsabilidade. Mas eu não vou murar a cidade aqui com 7 metros de concreto se não for feito obras na bacia do Guaíba. Então, a corresponsabilidade é que tem que estar muito claro para todos nós. Ruas do centro da capital gaúcha foram invadidas pela enchente. Só era possível transitar de barco. Comércios fechados, mercadorias perdidas. Pessoas ilhadas, sem comida ou abastecimento de água potável e energia elétrica. Um cenário quase inacreditável que também prejudicou a ligação aérea do estado com outras partes do país. A inundação afetou o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que é a principal porta de entrada para o estado e faz conexão com outras cidades gaúchas. A água chegou a aproximadamente 1,5 metros de altura, alagando o andar térreo e deixando a pista submersa. A operação ficou paralisada entre maio e outubro de 2024 e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, aprovou o investimento de 426 milhões de reais para a reconstrução da infraestrutura, incluindo a pavimentação de 3.200 metros da pista de pousos e decolagens. A operação total só foi retomada em dezembro do ano passado. Mais de 20 dias. Esse foi o tempo que demorou para a água começar a baixar na região metropolitana de Porto Alegre. Impactos econômicos e sociais que seguem após um ano da tragédia e que despertam incertezas sobre o futuro de um estado que ainda luta pela reconstrução.